A cada semana nós vamos falando um assunto diferente sobre a nossa história, nessa série que antecede as homenagens à nossa cidade de Ubá, que este ano faz 664 anos de emancipação no próximo dia 3 de julho. E como sempre, para falar de histórias da nossa cidade, nós convidamos o professor, historiador, José do Carmo Araújo. José do Carmo, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Vamos falar de história, né? Vamos falar de história. Boa tarde, internautas. Boa tarde, assim, Júlio. A felicidade é muito grande porque a gente está desenvolvendo um trabalho que é de educação patrimonial, é de uma importância muito grande para o município. E eu lhe mostrei antes aqui que a publicação no Instagram, eu ganhei $20 de crédito por conta da abrangência que teve no Instagram, da repercussão que teve. Então a gente fica muito feliz porque o reconhecimento até de uma mídia social por conta do trabalho que a gente está realizando. E eu tenho falado reiteradas vezes, não só aqui, mas em outros locais que a gente tem participado na discussão da história de Ubá, que Ubá, a relevância é mundial, de todos os atores, tanto na área das ciências, quanto na área da artística, quanto escritores. E a gente fica muito feliz porque isso está tendo uma ressonância em todos os lugares. E a importância disso tudo, Júlio, porque ontem eu conversava com um amigo de Betim, inclusive amigo de Betim, ele é amigo do Arthur Custódio, que esteve com você ontem, que falou a respeito de patrimônio. Que nós temos uma condição de fazer hoje um turismo cultural muito grande em Ubá. A gente bateu um papo ontem ao telefone sobre essa questão do turismo cultural. E ontem foi tratado isso aqui, a questão do patrimonial. E a gente não dá muita credibilidade e nem aproveitamos disso. O Nordeste aproveita muito bem disso, o sul do Brasil. Se você visita qualquer cidade do Nordeste, mesmo com as adversidades, eles contam história de tudo que acontece na cidade. Sai pelas ruas da cidade, as crianças sempre têm alguma coisa para mostrar e sempre tem uma relevância. Eles valorizam muito, através até da literatura de cordel. No sul do Brasil tem um centro de tradições gaúcha que é muito importante em todos os sentidos. E tem no interior de São Paulo. E Minas Gerais é um dos estados que tem um potencial muito grande de turismo cultural e não usa nem 5%, de acordo com as pesquisas que foram feitas. E o Ubá tem uma particularidade pelo fato de ter essa relevância, que o Ubá vai completar 164 anos. E os artistas de Ubá, sem dúvida nenhuma, são artistas de renome mundial, e nós vamos hoje relatar alguns dos principais artistas de Ubá que conseguiram transpor o muro de Ubá, elevando não só a arte, mas como também o nome da cidade de Ubá. Eu vou fazer questão de começar pelo Ari Barroso, porque o Ari Barroso é uma das pessoas mais injustiçadas que nós temos no mundo, no Brasil. Por que o Ari Barroso é um dos mais injustiçados em Ubá? Na eleição de 1951, o Ari Barroso ficou com o brigadeiro Eduardo Gomes. Ele já era vereador no Rio de Janeiro e já era uma figura muito conhecida, que a Aquarela foi lançada em 1938. Então, o que ocorreu? Quando ele veio fazer campanha para o brigadeiro Eduardo Gomes em Ubá, os políticos de Ubá e da região estavam fazendo campanha para o Getúlio Vargas. Eles tinham adotado o Getúlio Vargas naquele período, em 1951. Eu cheguei a comentar isso até com o Mauro Mendonça, numa conversa que nós tivemos, quando o Mauro me perguntou por que alguns baianos tinham uma certa antipatia com o Ari Barroso. E quando ele veio para Ubá e região fazer a campanha, tem os semanários de Ubá da época retratam isso, ele foi procurado por esses políticos de Ubá, pedindo a ele que não fizesse campanha para o brigadeiro Eduardo Gomes aqui nem em Ubá na região. O Ari Barroso falou, não, eu tenho direito de fazer campanha para quem eu quiser. Vocês façam para o seu candidato e eu faço para o meu candidato. Eu faço pelo candidato que eu acredito. Até porque ele já conhecia o Vargas, sabia que o Vargas era um ditador incorrigível. Se você analisar a ditadura Vargas, o que fez no Brasil, o Ari Barroso já conhecia. O que ocorreu? Como o Ari Barroso insistiu em fazer campanha para o brigadeiro Eduardo Gomes, nós só tínhamos uma emissora de rádio na época, passaram a falar na emissora de rádio que o Ari Barroso não gostava de Ubá. E isso virou um mantra. Virou um mantra. Todo mundo fala isso hoje, o Ari Barroso. E as pessoas sequer... Aí algumas pessoas inventam uma narrativa que não faz sentido, dizendo que o Ari Barroso não gostava e não compôs nenhuma música para Ubá. Em 2019, com os 80 anos da Aquarela do Brasil, eu montei um projeto junto com o Conselho de Patrimônio de Ubá. Você se lembra muito bem que foi um sucesso o Ubá na Aquarela. Nós conseguimos colocar naquele ano, na rua, mais de 10 mil pessoas no 7 de setembro, que foi uma homenagem à Aquarela do Brasil.
Então demonstrou, e eu estou para receber um prêmio por conta do projeto em Astolfo Dutra. A Associação de Músicos de Astolfo Dutra vai me ofertar um prêmio, uma homenagem, por conta do projeto. Ia ser no ano passado, mas como veio a Covid, eu vou receber esse prêmio numa data a ser marcada. Mas eu fui homenageado, fiquei muito lisonjeado e ao mesmo tempo surpreso, porque a cidade de Astolfo Dutra acompanhou todo o desdobramento do Bar na Aquarela e me reportou a um prêmio por conta do projeto Bar na Aquarela. E o Ari Barroso, ele é conhecido mundialmente pela aquarela do Brasil. Foi convidado pelo Walt Disney para ir para os Estados Unidos, ele se recusou, tanto do gosto que ele tinha pelo Brasil na época, mas a aquarela ganhou o mundo e é considerada uma das músicas mais tocadas e mais gravadas no mundo. Tanto é que foi considerada a música do século XX. E o Ari Barroso tinha uma paixão tão grande que ele chegou a fazer música para o bar. Tem lá os folders que nós distribuímos referendando isso. E ele vinha todos os finais de semana para a cidade do bar. Pegava o trem no Rio de Janeiro quando terminava o seu programa, na Rádio Nacional, e vinha para o bar passar o final de semana. Havia um grupo de pessoas que ele encontrava, ele ia muito no Bar do Ponto. O seu Faísca, pai da família Perpétua, ele tinha um bar aqui lá da banda 22 de Maio. O Ari Barroso frequentava o bar do Faísca, que era um bar muito simples, e as pessoas falavam que ele não gostava de um bar. Por que reforçaram isso? Porque ele passou a vir a conviver apenas com as pessoas mais simples que ele conheceu na juventude. Porque eles falavam que ele nunca ia ser famoso, porque ele bebia muito quando na juventude, gostava de beber, isso não é um defeito. Ele morreu de cirrose em 11 de fevereiro de 1964. Mas isso eles falavam que ele era um cachaceiro, que ele vendia a ilusão de que ia ser um grande artista. Então muitas pessoas, depois que ele se tornou famoso, o procuraram também na Rádio Nacional. E ele se recusou a receber. Por que ele se recusou a receber? Tripudiaram com o nome dele e depois que ele se tornou uma pessoa famosa tentaram procurá-lo. Então é por conta disso que eles falam que o Ari Barroso não gostava de bar, por conta da situação política e porque muita gente tentou, ao longo dos anos, usufruir do prestígio com o Ari Barroso. Haja vista que ele lançou muitos cantores importantes, inclusive o Índio-Bar, que eu vou falar hoje a respeito dele, e a aquarela é considerado um hino brasileiro. Em vários países. Segundo o hino nacional. Antes era considerado o primeiro, porque, na verdade, o Brasil só veio a ser conhecido como república na década de 50, 60, que veio a ser conhecido. Porque o Brasil era conhecido no mundo só pelas províncias. Era a província de Minas Gerais, província de Pernambuco, província da Bahia. Então, quando eles ouviam aquarela, eles imaginavam ser aquarela o hino brasileiro. É muito interessante, porque todas as regiões do mundo que tem algum evento e que remete a algum artista brasileiro ou participação de atletas brasileiros, toca o hino. O Neymar, quando foi apresentado no Paris Saint-Germain, um estádio lotado com 80 mil pessoas naquele dia, eles cantaram o aquarela lá, como se fosse o hino nacional brasileiro. E em várias regiões. A seleção feminina foi disputar também um torneio na Europa. Quando ela entrou em campo, cantaram aquarela, o público cantando aquarela, por tal qual a reverência. E eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos já há mais de 30 anos, ela é de Juiz de Fora, Cláudia Schettini, ela fala que, falou assim, cara, é impressionante, raramente a gente vai no lugar aqui que não toca uma música do Ari Barroso. E foi gravado pelos principais artistas do mundo. Então o Ari Barroso, nós temos que reverenciá-lo, sim. Temos que reverenciá-lo, porque falamos em fake news hoje, essa foi a maior fake news da história da música popular brasileira. Porque falar que ele não gostava de Ubá, sendo que ele vinha todos os finais de semana em Ubá. Então, você falou Disney, teve filme da Disney, desenho da Disney, com trilha sonora do Ari. Do Ari. E é uma história muito interessante, que quando o Walt Disney veio para o Brasil, ele fez uma escala no Pará. E quando ele viu as aves lá na região norte do Brasil, ele ouviu a música da aquarela do Ari, foi no Pará, a primeira vez com o Walt Disney. Ele ouviu e quis conhecer o Ari Barroso e o convidou para ir. Então a história longeva do Ari Barroso é uma história magnífica e é uma das figuras de grande representatividade na música popular mundial. A segunda pessoa que eu gostaria de abordar, grande artista brasileiro, Nelson Ned. Nelson Ned, eu tive o prazer de conhecê-lo e de assistir a uma apresentação dele que ele veio no Armarim Santo Antônio, uma das apresentações. Mas o Nelson Ned era uma figura ímpar também. Conhecido mundialmente, o Nelson Ned. Foi um dos primeiros cantores no mundo a lotar um estádio de futebol para assistir um show. Cantou no Carnegie Hall, que era uma coisa mais difícil no mundo. O templo da música americana é considerado o templo. É só mesmo os tops do tops que cantam no Carnegie Hall.
o Nelson Ned conseguiu. E o Nelson Ned, mesmo após a morte, ele faz sucesso em todos os países da América Latina e faz sucesso nos Estados Unidos. Aliás, faz mais fora do país do que aqui. Mais fora do país do que aqui. Embora ele seja reconhecido no Brasil, em várias regiões, Sim. mas ele faz mais sucesso nos países latinos, inclusive no Caribe e nos Estados Unidos, do que aqui. Essa amiga falou comigo que realmente toca a música do Nelson Ned e toca a música do Ari Barroso em quase todas as casas de shows da Flórida. Ela mora na Flórida. Quase todas as casas de show da Flórida. Raramente você deixa de ouvir. E o Nelson Ned fez um sucesso na época. Ele concorria com Trini Lopes. Trini Lopes era um dos maiores cantores da época e ele concorria nos países latinos, que é um cantor de língua espanhola. E o Nelson Ned, de língua do português, concorria com ele naquela época. O Trini Lopes era um dos maiores. Então, é de grande relevância. O outro que eu gostaria de abordar é o Mauro Mendonça. Mauro Mendonça é nascido aqui no Caxangá, né? Ator, o Mauro Mendonça. Ele é nascido... Nasceu em que região do Caxangá? Né? Ele nasceu na rua ali do dispensário, naquela rua perto do Carinho. Ele é nascido ali, a família dele... Na tem, Soares? Na rua Dom Silvério. Dom Silvério. Dom Silvério. Ainda tem familiares do Mauro Mendonça aqui em Ubá. O Mauro Mendonça, ele ainda vivo ainda, ele nasceu em 1931, e o Mauro Mendonça, sem dúvida, é um dos maiores atores da Globo, vivo, um dos mais velhos atores, porque ele é uma pessoa que atua ainda, está atuando ainda, mas por conta da Covid, mas um ator que atuou em todas as principais novelas da Globo, um ator. Sim. Da Mauro Mendonça. Com certeza. E nós utilizamos muito pouco o Mauro Mendonça em Ubá, que nós poderíamos utilizá-lo mais por conta da relevância que ele tem no meio artístico, não só brasileiro, mas internacional, porque ele fez algumas novelas que fizeram grande sucesso na Rússia e grande sucesso em alguns países da Europa, sobretudo em Portugal. E está sempre aqui em Ubá. Ele vinha com muita frequência em Ubá. Depois ele teve um problema de saúde, e permaneceu um período até em cadeira de rodas, e ele tem mais de 90 anos, então ele fica mais recluso que a Rosa Maria Moutinho, que ele é casado com ela desde 1959, segura as rédeas, porque ele adora uma farra, adora uma festa. Às vezes que eu cheguei a encontrá-lo aqui no bar, foi assim, de muita farra, de muita festa, ele gosta de reverenciar a cidade de Ubá, e nós utilizamos muito pouco. Nós temos aí as irmãs gêmeas, Célia e Selma. A Célia e Selma é muito pouco reverenciada e valorizada em Ubá, que as pessoas atribuem a Célia e Selma a carreira a partir do momento em que elas fizeram a novela Pantanal. Não. Antes do Pantanal, Célia e Selma já fazia sucesso no Nordeste. Foi por isso que a Célia e Selma foram chamadas para fazer a novela Pantanal. Para além da novela de atrizes e cantoras, são pesquisadoras também a Célia e Selma. Elas tiveram durante muitos anos um programa no Canal Rural, que era um programa de uma audiência estupenda, tanto de São Paulo quanto no Nordeste. E eu tive a felicidade de ser convidado por elas num determinado momento que ela gravou uma edição do programa rural, de ser o produtor dos programas dela no canal rural. Então são as pessoas que são conhecidas tanto no Brasil quanto no exterior. Sim. Porque elas são as defensoras, além da obra de Ari Barroso, elas são as defensoras da cultura mineira, da catira, todas essas músicas de raízes, elas são defensoras. Todas essas apresentações delas em teatro de São Paulo, no SESC, que foi recente agora, mais recente antes da pandemia, foi de lotação total. Era reverenciada por Renato Teixeira, Almir Sater, por todos esses grandes da música de raiz brasileira, reverenciam a Célia e Selma. E nós a gente sequer valorizamos essas duas irmãs gêmeas, que têm feito algumas apresentações no canal da Aparecida, têm feito algumas apresentações no São Paulo, por conta de pandemia, têm feito apresentação só em palcos e com entrevistas. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores divulgadoras da cultura mineira e do nome de Ubá em todas as regiões que elas passam no Brasil. Inclusive da culinária. Então, culinária mineira. Sempre fazendo vídeos com culinária mineira. Sempre fazendo vídeo com a culinária mineira. Então, são genuinamente mesmo representantes de Ubá e da cultura mineira. Outro nome que gostaria de destacar, Maestro Marum Alexandre. O Maestro Marum Alexandre, ele foi regente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Ele só voltou para Ubá, o Maestro Marum Alexandre, quando fundou a FAO, e ele veio prestar esse serviço a pedido do Dr. Ozanam na época. Mas o Maestro Marum Alexandre, além de ser maestro, tenor, ele foi regente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Nós temos hoje um outro artista pianista, que é o José Maria Camiloto Rocha. Sim. Pianista,
José Maria tocou 11 anos com a Maria Bethânia, Nara Leão, Martinho da Vila, Clara Nunes e tantos outros artistas de renome no Rio de Janeiro. É um grande pianista, eu tenho o prazer de conviver com ele, agora mas por conta de pandemia as pessoas, mas várias vezes tive oportunidade, tivemos assim, paramos para trocar muitas ideias a respeito da música e chegamos a participar de alguns eventos. O Lenício Cesário. Lenício é um músico de bar, a gente está sempre encontrando com o Lenício, mas o Lenício ele fez uma carreira muito bacana e positiva no Rio de Janeiro, tocando com Clara Nunes, tocando com vários, com Jorge Aragão, tocando com os principais compositores de samba e pagode do Rio de Janeiro. Mas o Lenício voltou para o bar, hoje ele é professor em Visconde do Rio Branco, mas continua aí nos brindando com muitas apresentações em festas e musicais aí, mas o Lenício também teve uma carreira, tem uma carreira brilhante e ele transpôs essa carreira dele além dos muros do bar. Inclusive vem se apresentando em alguns dias naquele projeto que está sendo feito nas ruas do Vencendo com Música e Arte. Com Música e Arte. Ele está se apresentando. Temos aí o Francisco Carioca. O Francisco Carioca foi radialista, mas é muito interessante que o Francisco Carioca era muito comum naquele período. Ele iniciou o bar, um rádio e o bar, mas ele tocava acordeon, cantava e tocava acordeon. Com acordeon. Isso eu não sabia. E ele foi para o Rio de Janeiro, ele se apresentou e o Ari Barroso deu muito apoio a ele, que o Ari Barroso, da mesma forma, o Ari Barroso era comunicador de rádio, mas era arranjador, músico, compositor. O Francisco Carioca tocava e cantava. Mas ele fez a carreira dele no rádio como comunicador, mas ele cantava também e desenvolveu um trabalho artístico no Rio de Janeiro e foi um dos grandes comunicadores que nós tivemos, o Francisco Carioca. Isso eu sabia, só não sabia que era músico. Que era músico, um grande sanfoneiro. Nós temos aí o Jesus Henrique. O Jesus Henrique é daqui de Ubá. Ele participou de todos os principais concursos de fantasia do Rio de Janeiro, que eram transmitidos pela TV. Ele chegou a ganhar alguns concursos. E ele ficou famoso no Carnaval do Rio de Janeiro e ficou famoso no Brasil todo por conta das apresentações dele naqueles concursos de fantasias que eram feitos no Rio de Janeiro. Eram tradicionais, eram tradicionais. 70. E o Jesus Henrique, ele foi uma das pessoas que muito se destacou. E vou abrir uma aqui que eu falei de uma pessoa que você ficou surpreso, o Zé Ivo Soares. O Zé Ivo Soares era um pintor, poeta, escreveu em vários semanários de Ubá, mas ele era pintor. E o Zé Ivo chegou a ganhar um prêmio no México, ficou em terceiro lugar no prêmio de pintura que foi organizado pelo Rotary Club Internacional. O Zé Ivo. Só que ele veio depois, assumiu a condição de empresário lá da Gelovito. Aí parou com a participação artística, mas o Zé Ivo é um dos grandes artistas que nós temos em Ubá. Nem imaginava também. Então são poucas pessoas que sabem e pouco o Zé Ivo gosta de falar a respeito disso. E nós temos aí um destaque importante que tem que destacar, é a Banda Santa Efigênia de Ubá. A Banda Santa Efigênia de Ubá, que foi uma banda que era formada por negros, é muito interessante que destaque a presença da banda, não menosprezando a banda 22 de Maio, mas que grande parte dos músicos da Banda Santa Efigênia foram para o Rio de Janeiro trocar na Banda de Ipanema. Eu conheço a Banda de Ipanema e tocar nos carnavais do Rio de Janeiro, por conta deles serem uns grandes especialistas em instrumentos de sopro. É muito interessante que a gente ressalte por que Minas Gerais é um dos estados que tinha maior quantidade de bandas de música, ainda de bandas de música. Ainda tem banda de música, e vai com um abraço para Marisa Mateiro, que é uma grande amiga que é da região do Campo das Vertentes. Ela é de família de músicos e ela tem trabalhado permanentemente para que isso aconteça e continue tendo essa cultura. Todos os negros que dominavam o instrumento de sopros, eles eram libertados no período de escravidão no Brasil. Que o negro sempre teve boa condição e sempre teve bom domínio no instrumento de sopro. Então, pelo fato de ter bom domínio naquele período, ele era liberto. Então, por isso que nós tivemos uma grande gama de bandas de música formadas por negros em Minas Gerais. E um dos fundadores é o João Ernesto, que é negro, maestro João Ernesto. Então, são esses artistas que a gente destaca aqui em Ubá, que são artistas que conseguiram elevar o nome de Ubá e viveram de músicas. Não deixando de citar o nome de outros artistas aqui, a gente, num momento oportuno, que tem grandes artistas em Ubá,
Aliás, não só o Ubá, mas a região é celeiro de grandes artistas. Nós temos aí o Braulio Hilário, temos Marcos Barreto, temos uma gama Ilim, nós temos uma gama de grandes artistas, de grandes compositores em Ubá, os quais nós vamos destacar num outro momento. Mas esses são os artistas que elevaram o nome de Ubá para o mundo, e nós temos convicção de que, se o Ubá foi um celeiro de grandes músicos, de grandes artistas, nós temos excelente condição de fazer um turismo cultural exaltando a figura de Ubá no que diz respeito à arte, à cultura e principalmente na sua história política e administrativa. E na próxima semana nós vamos tratar um pouco da política administrativa de Ubá e falar do verdadeiro fundador de Ubá. O verdadeiro fundador de Ubá, vamos falar um pouco da vida do Padre Manuel Jesus Maria. Não desmerecendo a importância do Capitão Mor, mas eu ainda tenho visto publicações com erros grosseiros na rede social. Esses dias mesmo eu vi como o Capitão Mor, como fundador de Ubá, e com a celebração da missa do Padre Manuel Jesus Maria em 1815, sendo que o Padre Manuel Jesus Maria morreu em 1811. Então nós vamos contar a história do fundador de Ubá e contar algumas das principais figuras políticas de Ubá do século XIX e quanto essas figuras políticas contribuiu. E falar de algumas coisas importantes, né, da cidade de Ubá, porque tudo tem história, Júlio. É muito interessante, tudo tem história. Vou citar um exemplo para você. Se a gente fizer um tour cultural pelo centro da cidade de Ubá, vou citar um exemplo. Antes a passagem para a Vila Casal, era no Morro das Três Porteiras. Uma porteira era para a Fazenda das Palmeiras, a outra porteira era para o Chiquinho Teixeiras e a outra porteira para a Vila Casal. Então nós só tinha a Rua do Cemitério. Só tinha a Rua do Cemitério, que era o único local de passagem para ter acesso lá. E para dar acesso à Avenida Cristiano Rossi, tinha que descer a Rua do Cemitério, subir o morro e descer para chegar na Cristiano Rossi. E hoje é contramão. Hoje é contramão, mas aí o que isso é zero? Abriram a Rua 15 de Novembro. O primeiro nome da Rua 15 de Novembro foi Rua Nova. Olha bem como é que a história de Ubá é muito interessante. É Rua Nova. O Galberto de Melo, que você conheceu, que Tamanquinho. Tamanquinho. O que o Tamanquinho fez? Ele montou, ele inaugurou um programa na Rádio Educadora, Bossa Nova na Rua Nova. O programa fez sucesso durante muitos anos e ele contava a história da Bossa Nova na Rua Nova, que era a Rua 15, atual Rua 15 de Novembro. Que, aliás, para criar nomes, o Galberto era fantástico. Era criativo, super criativo. E é um dos mais profundos conhecedores. Tem duas pessoas, nós tínhamos duas pessoas que eram profundos conhecedores da música popular e todo tipo de música que você possa imaginar. Adão Miguel Nogueira, que foi o primeiro programa de sertanejo chamado Crepúsculo Sertanejo, e o Galberto de Melo. Quando qualquer uma pessoa precisava de saber alguma coisa sobre música clássica, sobre música sertaneja, qualquer tipo de música, o Galberto dava detalhes. E o Adão Miguel Nogueira, que está aí está passando por uma fase difícil, que ele está com um problema de Alzheimer. É ainda vivo, mas... Ainda vivo com Alzheimer. Mas o Adão Miguel Nogueira, ele divulgou os principais artistas da música popular brasileira sertanejo. Chitãozinho Chororó, o Trio Parada Dura, o Barrerito, todos esses grandes, do Duque Dalvan, todos esses grandes artistas vinham em Ubá para o Adão divulgar aqui na região. Porque o Crepúsculo Sertanejo foi um dos programas mais importantes da música sertaneja brasileira. E o Adão chegou a ganhar um prêmio da Roquete Pinto. O Ubá é tão ingrato que na época eles não aceitaram dar o prêmio aqui em Ubá. O Batatinha levou e o Adão recebeu o prêmio em Tocantins, no bar lá no Garrucho de Ouro, na época. E a Célia e Selma, as nossas grandes atrizes, cantoras, artistas, foram na Continental, um ano, fazer uma pesquisa sobre a música popular brasileira, nas músicas de raiz. Sabe o que a direção da Continental falou para ela? Vocês têm um grande conhecedor, chama-se Adão Miguel Nogueira. E o Célio Marcos foi participar de um festival de Barreto. Quando eles chegaram lá, encontraram com o pessoal do Trio Parada Dura, eles me contaram. E quando eles se apresentaram como de Ubá, eles falaram com ele, Ubá, eles pensaram que ele fosse falar terra de Eli Barroso, eles falaram terra do grande Adão Miguel Nogueira. Caramba. Então, o Adão é uma história também muito bacana e a gente precisa de escrever a história de Adão, porque saiu de uma condição, de uma adversidade, de um menino pobre lá do Rio Pomba, na região do Rio Pomba, e se transformou num dos maiores comunicadores do rádio sertanejo. E nós chegamos a fazer 2 programas com Adão de grande sucesso. Um era Prosa na Roça, e eu e o Luiz Carlos fizemos um programa chamado Prosa na Roça. O Adão colocava uma música e nós contávamos o caso e convidava uma pessoa da área rural
para contar um caso sobre um prato típico daqui da região, e nós fizemos uma divulgação das quitandeiras aqui. E o outro é Encantos de Minas, que era um programa também que a gente contava a história de Minas, contava histórias de pessoas anônimas. Então isso tem uma relevância muito grande para o Ubá e para toda a região. Nós precisamos de estudar mais e entender mais a historiografia de Ubá, porque as pessoas não sabem quanto é importante. E para finalizar, eu fui há uns anos atrás, eu fui numa festa na casa do ex-deputado Adoclério Lopes. Ele me convidou para uma festa e nós fomos. Chegou lá, estava uma figura de proa da política mineira, né? Ele, presidente da Assembleia, e um dos assessores dele, muito brincalhão, virou para mim e disse o seguinte: além da Mangubá e Ari Barroso, o que tem mais em Ubá? Aí eu comecei a nomear Raul Soares, comecei a nomear os principais políticos. Quando eu me vi, em torno da mesa estava lotado de gente. E o Adoclério pegou o microfone e disse: eu convidei o professor, não foi para contar história para vocês, foi para usufruir da festa. Dada a relevância de Ubá, quando eu comecei a falar dos principais políticos de Ubá. Então são essas coisas que tornam Ubá, nesses 164 anos, uma das cidades de maior relevância, não só do Brasil, mas do mundo. Não tenho dúvida. Então, Carlos, mais uma vez, parabéns, tá, pelas histórias. A Marli Pereira Coutinho, boa tarde. José do Carmo é de grandeza, é de grande riqueza, história e cultura para todos nós. Júnior Botelho, parabéns, José do Carmo, por trazer ao Baense alegria e orgulho através do conhecimento de nossas riquezas e a TV UAI pelas entrevistas. Ô Júlio, muito obrigado, Júnior. Júnior Botelho. Vânia Soares, nossa cultura é riquíssima, precisa ser divulgada sempre, com certeza. Aliás, vou contar só um caso, é só aí a pessoa popular. Não vou comparar com os artistas que você falou aí, mas é um cara do bem, um cara popular, que precisa muito de ajuda hoje em dia, está precisando muito de ajuda hoje, mas que é um cara que deixou de seguir também uma carreira de artística fora daqui, por querer ficar em Ubá, por gostar de Ubá, que é o Demar. Demar. Chocolate. Demar, quando a Sandra de Sá veio em Ubá se apresentar, o Demar com aquelas dancinhas dele engraçadas, subiu ao palco, pediu, né, foi convidado, subiu ao palco, fez uma dança lá, começou a dançar daquela forma característica dele, engraçada, e a Sandra de Sá se encantou com o Demar. Queria levar o Demar de qualquer maneira para ser dançarino dela, contratar para ser dançarino. O Demar não quis ficar em Ubá, quis permanecer aqui com a sua família, enfim, não quis. Mas a gente fala por quê? É um exemplo popular, né, igual eu falei, sem comparar com esses artistas, mas que poderia ter tomado uma proporção nacional e até mais do que isso, que a Sandra de Sá é uma artista de projeção internacional. Até. Exatamente. Mas o Demar preferiu ficar em Ubá. Assim como o Demar tem diversos talentos em Ubá. Nós temos diversos talentos em Ubá, nós temos muitos talentos em Ubá. A região ela tem muitos talentos. Sim, sim. Uma vocação muito interessante que essa micro-região de Ubá, ela tem vários talentos, os quais a gente inimagináveis aí. Pessoas que têm um talento descomunal, mas optaram por não seguir carreira artística, optaram por outra profissão, outros não quiseram sair de Ubá. Mas nós temos aí muitos. E a gente nós vamos, à medida do possível, nós vamos fazendo essa série aqui, Júlio, e há uma cobrança muito grande pela continuidade. Depois vamos sentar, eu, você e o Gersim, para a gente poder ver, fazer, revisar tudo isso e fazer um programa com abrangência regional, porque a gente contempla a cidade regional também para não deixar de divulgar os artistas que nós temos na região, que é muito interessante. Eu tive uma coluna no jornal Folha do Povo, chamado O Menino Homem Rei. Esse Menino Homem Rei foi um desafio na época que a Thaís Alves, a querida professora Thaís Alves, uma das competentes professoras que nós temos em Ubá e excelente comunicadora, a Thaís falou: vamos montar um trabalho, uma coluna no jornal Folha do Povo, quando ela esteve à frente. Ele chamava Menino Homem Rei. Então eu escrevia sobre pessoas anônimas que não eram conhecidas de toda a sociedade, mas que faziam um trabalho artístico, cultural, em várias regiões da cidade. Foi muito interessante que eu fui participar uma vez de um encontro lá em Belo Horizonte, o Saulo me convidou para um encontro lá em Belo Horizonte, aí fui junto com o Ronaldo Mazei, e tem o Lidolfo Paulieri, que é o escritor, primo do Saulo. Para minha surpresa, quando eu cheguei nesse evento, aí o Saulo me apresentando para as pessoas, quando falou que Zé do Carmo é você que escreve a coluna, então a coluna era muito lida em Belo Horizonte pelos baenses ausentes, os baenses que ficavam em Belo Horizonte, e que vinham para o baile do Baense, era muito lido em Belo Horizonte. Foi uma surpresa muito grande. E o Lindolfo era um dos fãs da coluna, porque eu contava de pessoas anônimas. Então, assim, muito interessante, porque
a gente retratava aquelas pessoas que tinham uma história muito rica em Ubá e, na verdade, essas pessoas não eram reconhecidas. Sim. É muita coisa que a gente tem na história de Ubá, são muitas figuras folclóricas que nós temos. Eu postei agora recente, Perpétuo, a Bem-vinda e a Antonieta, que transpuseram também o muro de Ubá, que foi rainha do sanatório. Eu, na minha página, a quantidade de gente de fora de Ubá que fizeram comentário, que vieram no sanatório, ou pessoas que já conheciam o Perpétuo da banda. O Perpétuo foi o primeiro comunicador que nós tivemos em Ubá, que ele comunicava com megafone. Tá na rádio. Tá na Rádio Educadora. Tá na Rádio Educadora. Aquele megafone. E além disso, ele tocava prato na 22 de maio, e eu me lembro do Perpétuo fazendo campanha na rua, propaganda e campanha nas ruas. Então, foi o primeiro comunicador. E a meninada saía tudo atrás, no meio de Maria, me recordo. Sim. Ele tocando prato e com aquele megafone. Foi o primeiro comunicador que nós tivemos em Ubá. E era uma coisa rara no mundo. Então, assim, nós temos uma relevância muito grande e nós temos que tratar isso como educação patrimonial. Que não são raras, às vezes, que eu ouço de pessoas que não conhecem, mas o Ubá não tem história. Quando eu começo a falar... Tem muita história. É muita história que nós temos. História. Então, fica aí o nosso recado e agradecimento pelas manifestações. E o Instagram, que eu ganhei $20, que é muito dinheiro. Ótimo. Por conta das postagens e relacionadas à historiografia de Ubá. Mais do que merecido. Professor José do Carmo vai estar de volta na semana que vem para a gente fechar essa série sobre a nossa cidade de Ubá. E em breve vamos colocar aí em prática algum projeto de um programa, quem sabe um programa específico para isso, né? Programa de histórias de Ubá, fora do jornal, um programa só para isso. Só para isso. Para dar mais tempo para contar a história. A gente não pode furtar os nossos telespectadores e as pessoas que realmente amam a história de ter acesso a essas informações. Nós não podemos nos furtar disso. Então vamos preparar alguma coisa assim muito boa e enaltecer a figura da nossa cidade. E nós vamos fazer um programa de educação patrimonial através da TV Uruguai. Estaremos juntos com certeza.